Então, pessoal, agora sim eu vejo um desenrolar meio que apocalíptico. Primeiro que a ciência ela já se desenvolveu sobre o modo como o profeta Daniel, né, já havia dito isso. Segundo, a pandemia ela foi a nível internacional. E agora as guerras e rumores de guerra também estão no âmbito do internacional, ou seja, de todas as nações, não só aquelas guerras que a gente ouvia falar longe, né? Agora essas guerras parecem estar próximas. O continente africano está sofrendo modificações como nunca aconteceu, né? E tem que se entender se existe alguma colocação desse nível nas profecias bíblicas, né? E aonde isso vai respingar no povo de Israel, tá? Porque está acontecendo praticamente uma divisão entre quem está com a Rússia e quem está com os Estados Unidos. Tá? Então a coisa está se estreitando. Por mais que nós tenhamos muitas divergências com os americanos, nós fazemos parte do continente americano. Se nós nos tornássemos uma potência conectada ao Brasil, né, conectada à Rússia, seria um prejuízo grande, porque nós estamos muito perto dos Estados Unidos e da OTAN, né? Então eu não sei como que seria isso. Você imagina, nós fazendo parte do continente americano, estaremos apoiando quem? A Rússia? Isso é estranho. Por mais que os Estados Unidos tenha todos esses tenha se metido em várias guerras e até provocado muitas guerras injustas, nós percebemos. Sempre o Brasil e os Estados Unidos, sempre entre essas duas nações, houve uma espécie de democracia, né? Um respeito, uma suposta paz. Né? Então nós não conseguiríamos ter um apoio diferente dos americanos. Né? Inclusive, os Estados Unidos é a maior potência que existe. Eles têm os ataques, eles têm as quantidades de mísseis nuclear, né? A capacidade de fazer ataques primeiro do que a Rússia. Tá? Então, eles têm a capacidade muito maior de fazer essa proteção, se possível, né? Mas eu não confio muito na questão de que os Estados Unidos possa fingir acreditou que a Rússia ia fazer um ataque e a qualquer momento eles faziam um ataque em todas essas bases nucleares da Rússia. Tá? Então eu não duvido nada que isso possa acontecer. Né? Eu não duvido nada que isso possa acontecer. O certo é que nenhum especialista consegue dizer ao certo o que vai acontecer. Eu até acreditaria que essa guerra da Ucrânia poderia acabar esse ano mesmo, mas que ainda haveria coisas no ar, tá? Não é porque surgiu a paz que a gente vai acreditar na Rússia, né? Mas, na verdade, nós estamos numa situação que a gente nem sabe quem é o país certo a se apoiar. A África parece que já abraçou a Rússia. A Rússia com suas promessas ali de ajuda. No continente africano, eu acho que se colocar poderio bélico, eles vão fazer o que sempre fizeram ali, vão se destruir, vão se dividir e ficar lutando entre si, a ponto de dividir realmente o continente. Porque é isso que acontece ali. Né? Agora, resta saber se isso acontecia somente por causa da pobreza ou se a pobreza era a forma mais fácil deles estarem fazendo aquilo, de oprimir. Né? Resta saber isso. Tá? Então há muita coisa de se desenrolando que nunca aconteceu esse desenrolar na história do mundo. Tá? Nunca aconteceu esse tipo de conexão. Então, hoje nós temos o telescópio James Webb revelando coisas aos cientistas, nós temos a mecânica quântica, o computador quântico, nós temos muitas evoluções, né? E descobertas, já descobriu o oitavo estado da matéria,
já tem várias descobertas, ainda tem muita coisa ainda pela frente, mas nós estamos naquela era que Daniel profetiza, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria sobremodo. E a ciência sim se multiplicou vastamente, né? A tecnologia ela alcançou os lares, as informações, a informação chegou aos lares, de uma forma que se Jesus viesse glorificado hoje em dia, as pessoas iam conseguir ver, né, de todo canto do mundo e saber que era ele, né? Então, nós temos que prestar atenção nesses cumprimentos, ainda mais quando essas questões começam a se aproximar das questões do povo de Israel, né? Porque existem muitas profecias conectadas àquilo ali. Então, não se dá para dizer um certo. A gente percebe que nas questões apocalípticas, a maioria de nós não entende muita coisa. E até os sábios têm coisas que ainda divergem muito. Então, eu creio que são revelações que, quando chegar a época, elas terão mestres realmente, terão os falsos profetas, mas terão mestres de verdade que vão conseguir orientar sobre o caminho que está sendo colocado. Não de uma forma forçada, como algumas pessoas tentam endireitar as profecias para caberem em certas coisas, como sempre fizeram. Mas vai ser uma coisa tão óbvia, né? Tão bem mostrada, que as pessoas vão saber que realmente é aquilo que está se acontecendo mesmo. Que a palavra de Deus era pura, né? Ela não vem com enganação, ela vai vir com aceitação, né? Por outro lado, teremos falsos profetas. Agora, não sei o nível dessas falsas profecias, né? O nível que será, para que tipo de caminho esses falsos profetas iriam conduzir as pessoas. Porque quando fala que, se possível, enganaria até os escolhidos, é porque não vai ser coisa que a gente entende simplesmente, não. Vai ser coisa de difícil compreensão. Se possível, enganaria até os escolhidos. Vão ser coisas de difícil compreensão. Porque, como a palavra de Deus é pura, em algum momento esse ensino que parece convencer, ele vai ter um desvio para as coisas impuras. E aí o cristão, a pessoa que é entendida, vai perceber que não é Deus que está naquilo. Talvez uma tentativa de luta armada, alguma coisa nesse sentido, que foge das questões do Evangelho.